Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui na nossa disciplina, né, relativa à questão dos direitos humanos, né, a disciplina de extensão, né, que tem uma relação com a extensão, né, do curso de filosofia da UFAL, e que nós estamos conversando, né, debatendo sobre o pensamento, né, de Judith Butler, né, e as implicações desse pensamento, né, em relação à questão dos direitos humanos, né. Veja, nós chegamos a conversar um pouco previamente, né, sobre a questão do gênero performativo, né, a questão dos pressupostos conceituais linguísticos, né, do gênero performativo, a questão da desontologização do sujeito generificado, da inteligibilidade humana, né, e matriz de gênero, a questão do reconhecimento e desejo, né, a questão de gênero, e a questão da performatividade. Hoje nós estamos conversando sobre essa questão do corpo, né, da metafísica da substância e do que ela entende por abjeção, né? Então, em relação ao que a gente chegou a, a tratar, né, aqui hoje nos encontros anteriores, né, de forma prévia, né, nós chegamos a perceber, né, que o pensamento da Judith Butler, ela tem uma, digamos assim, uma continuidade, né, embora ela atualmente esteja tratando de outras questões, como a gente teve ontem mesmo, né, nesses dias, a palestra da Carla Dias aqui no nosso curso, né, no mestrado, nosso curso de filosofia, e ela tratou basicamente dessa questão da teoria política do luto, né, de Judith Butler, né, a questão do reconhecimento dos indivíduos, né, enquanto humanos ou não humanos, né, mas a partir de um ponto de vista daquilo que Judith Butler chama de ilutável ou não ilutável, né, o indivíduo que é considerado, né, como um corpo, né, reconhecido, né, e ilutável, e nesse sentido é um corpo que tem valor social, né, e aqueles corpos que são não ilutáveis, né, como ela coloca, né, ou descartáveis, né. Mas veja, o último texto da Judith Butler, que eu tenho aqui em mãos, né, se chama A Força da Não Violência, né, que é esse texto agora que ela lançou agora em 2020, né, foi traduzido para o Brasil agora, acho que em 2021, até a Carla É a força da faz não violência, professor? A Força da Não Violência. Inclusive a Carla Rodrigues faz a apresentação, né, a apresentação do texto, né, em português. E eu tava lendo esse texto, né, inclusive acabei de ler hoje à tarde o capítulo 4, que tem o título de Filosofia Política em Freud, né, Guerra, Destruição, Mania e Capacidade Crítica, né, onde ela vai fazer toda uma análise, né, do pensamento de Freud, né, e sobre a questão da violência, a questão da destrutividade, né, a questão daquilo que foi a pulsão de morte, né, que foi um conceito bastante discutido, inclusive na própria época de Freud, né, e posteriormente, né, pela primeira geração da escola de Frankfurt. A polêmica, por exemplo, com o Erich Fromm, né, do Erich Fromm com Marcuse e Adorno e Horkheimer, foi justamente tanto em relação ao complexo de Édipo, como essa questão da pulsão de morte, né? Essa questão da destrutividade humana, né? Porque é que o indivíduo, né, ele tem essa pulsão, né, que leva a destruir os outros, né, e também até a se autodestruir, né? E nesse sentido, o papel do superego tem uma importância muito grande, né? Porque o superego é aquela instância, né, que Freud, que está justamente
dentro do ego, né, mas que limita ao mesmo tempo o ego, né, e limita a libido, né, o id, né, que seria aquela pulsão mais natural, né, os instintos, ligado aos instintos, os desejos mais primitivos do indivíduo, e o superego tem esse papel, né, mais de imposição das normas sociais, né, externas, né, daquilo que seria a legalidade, que seria a moralidade, mas o superego, né, na interpretação dela, também tem um papel de destrutividade, né? Ele pode chegar a levar o indivíduo, inclusive, ao suicídio, né? Ou até ao homicídio, a suicídio, né? Destruindo o próprio sujeito, né? Quando ele se volta contra si mesmo, né? De uma forma muito autoritária. Né? Então, o indivíduo introjeta normas e valores que acabam, né? Em um primeiro momento, ela pode acabar numa identificação, né, do indivíduo com o líder, né, com determinados grupos, levando à destrutividade de outros grupos, né, como, por exemplo, na análise que eles fazem dos nazistas, né, em relação aos judeus, né, e toda uma discussão que o Freud teve com o Einstein, né, sobre essa questão, no início de 1930, no 1931 em diante, né? No qual inclusive, o próprio Einstein, né, como o Freud também chega a aceitar, né, propõe a ideia de uma limitação, né, da soberania nacional, né, e para justamente limitar e impedir excessos, né, de determinados nacionalismos, né, como é o caso do nazismo na Alemanha. Mas veja, em relação às discussões que a gente traria hoje em relação ao pensamento de Judith Butler, a gente pode voltar lá ao texto dela, né, de 20 anos atrás, na questões de gênero, né, para trazer determinadas questões, né, determinadas que são importantes, né, durante todo o desenvolvimento posterior, né, das ideias de Judith Butler, né? E nesse sentido, aquilo que ela chama de metafísica da substância, né? Ou as questões, né, que ela trata, né, discutindo e inclusive até com autores dentro da psicanálise, como é o próprio caso de Freud, do próprio Lacan, né, em relação à questão da diferença sexual, né, e da linguagem, né, e a questão da materialidade dos corpos, né, questão da linguagem, da performatividade, que são conceitos muito importantes e nas suas discussões, por exemplo, com o próprio movimento feminista, né, o feminismo. Né? Você tem, assim, no primeiro momento, aquela visão, né, de que o corpo, né, o sexo, é algo ontologizado, né, assim, é algo dado por natureza, né, e é algo imutável. Né? E que o gênero, né, como depois a própria Simone de Beauvoir vai colocar no segundo sexo, né, ela vai dizer que não se nasce mulher, né, se torna mulher. Ou seja, e Judith Butler pega isso, né, para mostrar que não é a questão do biologismo, né, não é a questão da natureza que torna, por exemplo, uma mulher mulher. Né? A mulher, ela é um desenvolvimento da cultura, né? Ela é objeto de digamos assim, como o próprio Foucault coloca, né, e a Butler se apropria desses conceitos de Foucault, né, ela digamos assim, objeto, sujeito-objeto, né, ou de assujeitamento, né, social. Né? Então, o próprio poder, né, e aí a gente colocaria o poder, né, que seria esse poder da normatividade, né, das instituições que, dentro da cultura, né, impõe o campo normativo, né, no qual a gente
já se torna, né, indivíduo, né, já se torna corpo, digamos assim, a partir daí, né, e é por isso que ela faz toda essa crítica, né, a questão da própria natureza, né, de dizer que não existe um sexo ou algo natural anterior à cultura, né? Tudo passa pelo crivo da linguagem, né? Segundo Judith Butler, né? Porque mesmo quando você vai tratar da questão do sexo, né? Tudo já perpassa pela questão da linguagem, né? A linguagem que conceitualiza é a linguagem que dá sentido. Mas o que é que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que a linguagem é que cria a natureza, né? É um negócio assim meio no sentido um Hegel mal compreendido, né? Aquele de que o espírito põe a natureza, né? E depois não, né? Até nesse sentido isso é uma má interpretação de Hegel também, né? Mas lembrando que a tese de doutorado da Judith Butler foi sobre Hegel, né? A questão do desejo e a apropriação no pensamento francês, né? Do século XX. Então Foucault, né? Todos esses autores de Derrida, né? As discussões da, em relação a Hegel, né, e a apropriação de Hegel, né, na França, né, a partir das lições de Kojève, né, do seu discípulo, do Hippolyte, né, e o próprio Lacan, né, foi influenciado, né, e participou desses cursos. Mas veja, no caso, o que a Judith Butler está colocando aqui, né, dizendo que a materialidade, a matéria, o corpo, né, e a linguagem, estão sempre imbricadas, né, uma na outra. Não é que existe uma matéria anterior à linguagem ou uma matéria que é resultado da linguagem. Não, né? Toda matéria, ela é desde sempre dentro do campo da cultura, no qual nós desde sempre nos demos conta, né, porque nós vivemos, como dizia Hegel, no âmbito ou dentro do âmbito de uma segunda natureza, que seria esse âmbito do espírito objetivo, né? Tudo aquilo que é uma produção exteriorizada do espírito subjetivo, que é o homem, né? Os seres humanos, que a partir da natureza criaram essa segunda natureza, que é o âmbito da cultura, né? O âmbito do espírito objetivo, aquilo que Hegel chama mais precisamente de Sittlichkeit, né? A vida ética, né? Ou a eticidade, onde a família, a sociedade civil e o Estado, né, já estariam, né, desde sempre presentes. Então, você tem um indivíduo que, diferentemente daquelas concepções, né, aquelas ficções criadas pelos autores modernos, né, quando vão falar da ideia de um contrato social, de um estado de natureza, né, é como se o indivíduo tivesse vivido antes num estado total de natureza, como uma besta, né, e depois se tornado um ser humano. O próprio Freud, em Totem e Tabu, né, quando fala do pai, né, daquele pai original, né, é o indivíduo ainda meio animalesco, né, aquele que se apropria das mulheres, das próprias filhas, né, tem relação sexual com elas e tal, expulsa os filhos, né, trata de uma forma muito violenta, e os filhos, para se verem livres, né, dessa figura autoritária e, de uma certa forma, malévola, né, eles matam o pai, devoram o pai, né, e fazem todo um ritual, né, de lembrança desse pai que foi morto e devorado por eles, né? Então, o, a partir do totem, né, se cria esse tabu, né, que é o tabu contra a própria ideia de incesto, né, que passa a ser proibido, a própria morte, né, o, a, a partir do parricídio, né, da morte, da eliminação do pai, proíbe-se também o assassinato e o canibalismo, né, como eles fizeram em relação ao pai, né.
a gente tem religiões que também, com totens, digamos assim, e também tem essa questão da rememoração, né? O próprio cristianismo tem a figura de que nós matamos o filho, né? E nós devoramos o filho, né? Na comunhão, né? Nós comemos o corpo e o sangue desse filho, e nós lembramos dessa coisa que ele veio, né, para libertar-nos do pecado original. Cada religião tem essa simbologia, né? No caso de Freud, totem tabu, né, a figura do pai, né, foi eliminada justamente de uma forma diferente para se criar uma comunidade dos filhos, né, que todos eles passam a compartilhar o poder, não é mais de um só. É feito uma espécie de contrato social, né, e aquele indivíduo que vivia num suposto estado de natureza, né, o Freud, ele chega a citar Hobbes, né, Homo homines lupus, né, no seu texto, tem uma visão meio hobbesiana, mas aquele suposto estado de natureza de um indivíduo que se achava livre e que podia fazer tudo, realizar seus desejos extintos, né, ele acaba a partir do momento que surge a civilização. E na perspectiva de Freud, né, esse indivíduo ele se torna, devido à própria criação da cultura, da civilização, a institucionalização das leis, mas da própria moralidade, né, torna esse indivíduo muito mais fraco, né, porque ele também não pode realizar, né, todos os seus desejos como aquele indivíduo, né, que vivia no estado de, digamos, num suposto estado de natureza, né? Então, boa noite às meninas que estão aí saindo, né, que não puderam mais ficar na aula até agora. Então, veja o seguinte, dando continuidade a essa questão, né, o que a Judith Butler chama de metafísica da substância, né, é justamente essa ideia, né, de que há uma substância, há um corpo que é dado naturalmente, né, e que os únicos sexos verdadeiros e inteligíveis seriam, segundo o discurso que predomina na história e na nossa cultura, né, ocidental, é o predomínio do par binário, né, heterossexual, homem e mulher, né. Então, nessa cultura, esse par, esse binário, homem e mulher, né, macho e fêmea, segundo o sexo, homem e mulher, né, segundo o gênero, ou masculino e feminino, né. Então, você tem, né, um tipo de inteligibilidade que é instituído, né, e esse campo de inteligibilidade, né, é que é considerado a verdade, né, por isso que ela recorre à genealogia de Nietzsche, né, o método genealógico, que ela mesma se apropria, né, a partir também da leitura de Foucault, né, que chega a usar, né, o método genealógico nietzschiano, né, então faz-se uma genealogia no sentido de descobrir e mostrar, né, que a própria ideia de verdade é uma produção histórica, né? Como dizia Nietzsche, a verdade é uma produção histórica porque ela tem a ver não com a descoberta de algo que é verdadeiro, né, diferente de algo que é falso, né? Mas porque ela tem uma funcionalidade, né, do ponto de vista social, do ponto de vista político, onde estabelece, né, a, uma relação entre o que é verdadeiro e o que é bom, né, o que é moralmente considerado correto, né, por aquele grupo dominante, né. Então, você tem a crítica de Nietzsche, por exemplo, a moral do escravo, né, que acaba depois dominando historicamente, né, a ideia de um certo ressentimento, de uma certa produção, né, de uma verdade, né, que é construída, né, em contraposição a outro tipo de moralidade, né, e aí Judith Butler se dá conta dessas questões e ela acaba referenciando
apontando, né, em direção à própria questão do gênero, né, questão do sexo, né, mostrando que essa coisa da sexualidade, do gênero, né, ela tem uma relação, a própria ideia de sexo, né, a própria sexualidade, o sexo, é uma produção cultural, é uma construção. Mesmo que se diga, ah, não, o indivíduo nasce, né, com o pênis, ele é homem, a mulher nasce com a vagina, ela é mulher, isso é o natural, né? Qualquer coisa ou qualquer tipo de relação de um indivíduo com o mesmo sexo, né, um homem com outro homem ou uma mulher com outra mulher, é antinatural, né? Esse é o discurso hegemônico. Mas na prática, a verdade é outra, né? Existe o homossexualismo, existem diferentes formas, né, de performativas, né, de, de os corpos se posicionarem, né, e do desejo, né, desses corpos, né, que nem sempre é o desejo que coincide com esse discurso hegemônico, né? O par binário heterossexual, né? Então ela chama isso de heteronormatividade. É uma norma estabelecida pelo par hétero, né, historicamente. Um modelo lindo, né, de modelo de amor perfeito, romântico, é aquele modelo, né, Romeu e Julieta, né, o indivíduo, né, o que os filmes mostram, né, do homem que se apaixona pela mulher é capaz de morrer, né, por ela, né, então jamais mostra a ideia, né, historicamente, de um indivíduo que se apaixona por outro ou de uma garota que se apaixona por outra, né. Pelo contrário, do ponto de vista normativo, do ponto de vista social e histórico, a gente vê o papel da moralidade dominante, da religião que tem um papel nesse sentido de, digamos assim, fundamental de predominância, no sentido de dizer que qualquer comportamento, né, que vá contra a normatividade, a moralidade, é algo pecaminoso, é algo imoral, né, e, né, está sujeito, né, a inclusive, né, num pós-mortem, não uma condenação eterna, né? Então, como historicamente a gente vê, né, a questão da própria legalidade, né? A própria ciência, né, moderna, a gente vê justificando, né, um discurso tratando, né, a homossexualidade, por exemplo, como algo patológico. Então, são contra esses saberes poderes que Foucault vai tecer críticas, né? Porque os indivíduos e os corpos são perpassados por discursos que formam, né, tanto, digamos, oprimem, né, como produzem subjetividade, né? E o indivíduo se assujeita, né, a esses discursos, né? Ele confia, ele acredita, né, ele vive, né, e ele, né, é assujeitado, né, a essa forma de se compreender, né, a subjetividade. O que a, a Judith Butler, né, vai chamar a atenção e vai criticar, inclusive na psicanálise, ela é uma, dá para ver, né, uma grande leitora, né, de vários psicanalistas, né, como é o caso do Freud, da Melanie Klein, né, do Lacan, né, mas ela mesma é lacaniana, né, mas e se apropria dos conceitos de Lacan, né, mas ela chega a criticar, por exemplo, autores como Lacan, porque Lacan, né, se apropria do discurso da antropologia de Claude Lévi-Strauss, né, quando ele fala, por exemplo, da questão do parentesco, né, da mulher que nas tribos era colocada às vezes como uma moeda, né, de troca, né, o incesto proibido, né, e as relações
entre as tribos se davam, né, trocando mulheres, né? Então, o Lacan, né, tem uma importância no pensamento de Butler, mas ela chega a criticar, né, justamente por, né, ainda permanecer, né, com essa ideia de que o par verdadeiro, o par, né, apesar dele mudar toda a conceptualização em relação a Freud, né, em vez de falar do complexo de Édipo, ele vai falar do nome do pai, né, ele vai, digamos, criar uma nova conceptualização, mas ele ainda permanece preso a essa visão heteronormativa, né? A própria Judith Butler vai criticar nesse sentido. Então, eu acho que no primeiro momento, né, na conversa que a gente está tendo hoje, né, dá para ver muito bem, por exemplo, a importância da Judith Butler, né, para a filosofia contemporânea, né, a filosofia como um todo, não só, né, a, a filosofia política, né, a questão da ética, né, mas devido à importância que ela tem, né, e ao papel, digamos assim, emancipatório, né, que a sua teoria, né, que acaba se colocando como uma teoria também crítica, né, a gente não colocaria Judith Butler dentro daquela tradução da teoria crítica que a gente chegou a tratar aqui em disciplinas anteriores, né, desde da conceptualização que Horkheimer faz entre teoria tradicional e teoria crítica, e toda a tradição da escola de Frankfurt, né, passando por esses teóricos da primeira geração, Adorno, Horkheimer, Marcuse, né, o próprio Walter Benjamin, a polêmica, né, desses autores com Erich Fromm, como a gente chegou a colocar aqui, né, em relação à nova conceptualização que o Erich Fromm vai dar, né, na sua psicanálise. Ele é um psicanalista e mesmo se colocando como freudiano, ele vai, né, criticar o biologismo de Freud, né, e também a questão do complexo de Édipo, né, e da pulsão de morte, né. E o Marcuse, Adorno, Horkheimer acaba fazendo críticas, né, mostrando o potencial, né, revolucionário que tem esses conceitos dentro da própria psicanálise, né, importantes para a teoria crítica, né. Conceitos que eles desterram, né, e que eles se apropriam, né, reapropriam, levando em conta que a teoria crítica, né, digamos assim, criada ou trabalhada a partir de Horkheimer por esses autores, né, no Instituto de Filosofia Social na Alemanha e depois nos Estados Unidos, lá em Nova York, né, ela visa a questão da emancipação dos indivíduos, né, não é uma teoria de cunho neutro como a teoria tradicional da modernidade, aquela visão, né. Então, a Judith Butler, né, ela dialoga muito bem com essa tradição e ela, por ter feito inclusive um doutorado, como eu disse para vocês, né, sobre Hegel, e que essa tradição também se apropria muito bem de Hegel, né, mas a discussão da Judith Butler é muito mais com Foucault do que com Marx, né, nesse sentido, é com Hegel, Foucault, né, e a psicanálise de uma forma geral, né, com Freud, né, com Lacan, principalmente, a Melanie Klein, como eu falei, né, e o interessante em relação a Judith Butler, que a gente começa a trabalhar hoje, né, pela primeira vez, é o fato de que eu acho que ela tem uma importância muito grande nessa discussão, né, da nossa disciplina sobre a questão dos direitos humanos, né, porque os direitos humanos, eles trabalham com os direitos de minorias, né, levando em conta o fato de que nós todos somos seres humanos, né, independentemente de você ser um cidadão ou não, né, de
está atrelado a um determinado território ou ser um imigrante, uma apátrida, como o próprio direito internacional chega a tratar e a discutir, né, e aqueles imigrantes, né, e pessoas que muitas vezes não são considerados cidadãos, né, de um Estado, né, mas somos todos seres humanos, né, e as discussões dela vão levar justamente essa questão, né, e essa discussão e essa reflexão que eu acho muito importante, né, entre indivíduos, né, que são considerados, como ela vai colocar na filosofia política dela atual, sua ética e filosofia política, considerados humanos, né, ou ilutáveis, né, ou que se uma pessoa é ilutável, se ela é enterrada e as pessoas têm um tempo de luto, né, para relembrar essa figura, né, porque é uma figura considerada socialmente importante, né, ou se essa pessoa é um corpo, né, um abjeto, como ela coloca aqui, hoje a gente chegou a tratar, né, o que é um abjeto, né? É algo sem valor, né? É algo que fica fora do campo da significação, né, digamos assim, do ponto de vista da linguagem, né? É alguém desprezível, né? É o que a gente poderia chamar de um lixo, né, assim, né? Então é alguém que fica fora, está dentro do âmbito da cultura, mas que a cultura dominante despreza, né? Porque não é considerado, né, digamos assim, bem-vindo, não é considerado alguém inteligível, não é considerado alguém aceito, né? Então, a gente vê, por exemplo, a nossa própria cultura brasileira, né, que nós somos um dos países, por exemplo, que mais matam gays, né, travestis, né, transexuais no mundo todo, né? E que são, muitas vezes, por exemplo, não são considerados nem pessoas, nem seres humanos, né? Porque ficam fora desse par, né, binário heterossexual, que culturalmente, a cultura, através da religião, de determinadas instituições ultradireitas, ultratradicionais, que dizem que estão defender a família é defender a heteronormatividade, é defender o indivíduo que é macho, que é homem, e a, e a outra pessoa que é fêmea, né, que é mulher. Então só pode existir esse par, não pode existir nenhuma outra forma, né, de relacionamento, digamos assim, ou de sexualidade ou de gênero, né, diferente desse par socialmente. Tem que se comportar dessa forma, segundo essa norma, segundo esses valores que são instituídos socialmente. Aí a família tradicional tem um peso importante nesse sentido, né, quando se coloca como a única verdadeira, né, da reprodução e da espécie humana, né, e também a religião, né, com uma carga, às vezes, de preconceito, historicamente, né, porque tem aquela visão, né, metafísica, aquela coisa que Deus criou homem, mulher, macho e fêmea, né, e só existem essas formas de relacionamento, e qualquer forma diferente é pecaminoso, né, e é uma abominação, né? Apesar que dentro da própria igreja e de igrejas, e a própria igreja, que é uma instituição tradicional, como é o caso da Igreja Católica, que muitas vezes condena, né, e, e critica muito essa questão da homossexualidade, né, é um dos meios onde existe maior número de homossexuais e que têm uma vida, né, sexual bem ativa, né. Então, o moralismo, o preconceito, né, a coisa da religião, né, a própria ciência, né, que foi, como eu disse para vocês, tratou, por exemplo, a questão da homossexualidade e qualquer forma diferente, né, desse par binário, né, macho, fêmea, homem, mulher, como uma patologia, e a gente sabe que não é assim, né? A natureza, ela se comporta de diferentes formas. Existem indivíduos que nascem, né, às vezes com órgãos internos trocados, às vezes o órgão, o pênis, né, muitas vezes
que não é tão desenvolvido, né, no indivíduo, às vezes que é considerado o macho, às vezes a fêmea. Se fora essa questão biológica, né, existe a questão psicológica, né, do indivíduo que não tem o interesse do ponto de vista sexual, do desejo em relação, por exemplo, ao sexo oposto, né, na forma estabelecida, como ela coloca, né, de forma heteronormativa, né, a norma do hétero, né, do homem e da mulher, do par binário, hetero, historicamente, socialmente, né, como aquilo que tem significação e inteligibilidade, como coloca, né? O resto é considerado abjeto, né? Então, eu acho importante a reflexão, como eu estava dizendo para vocês, da Judith Butler, que desperta, né, um interesse e leva a uma discussão em relação a essas questões, né? E as outras pessoas, né, que socialmente se comportam ou têm um interesse ou têm um desejo do ponto de vista psicológico diferente do par binário, né, dessa visão heteronormativa, né? Como é que fica? Por outro lado, ela também chega a discutir as diferentes formas de vida precárias, né, que você tem hoje, né? Então, em relação a essa questão da própria violência, nesse texto que eu mostrei para vocês anteriormente, que ela acabou de publicar agora em 2020, né, nos Estados Unidos, já foi traduzido aqui para o português, né, chega a tratar essa questão da não violência como algo importante, né, no método dela, né, mas também a discutir, por exemplo, a questão da violência de Estado, né, da violência policial. E a própria violência de Estado, né, que chega a considerar qualquer forma de discurso, né, qualquer crítica à sua postura como um ato de violência ou de terrorismo. Ela chega a discutir isso em relação à Palestina, a vários povos, né, no Oriente, né, e em outros lugares, até a questão do capitalismo, do neoliberalismo, né, dentro do seio do país mais capitalista, né, e neoliberal, que é o próprio Estados Unidos, né, onde ela vive, né, e essa discussão com a questão da crítica que ela passa a fazer, por exemplo, a partir a questão do, do neoliberalismo, né? Inclusive a partir das discussões e da contribuição da sua companheira, né? Que trabalha, né, especificamente essa questão. Então, eu me dou por satisfeito, né? Hoje a gente está começando ainda a discussão em relação a essa autora, e eu abro assim o espaço, né, para alguém que queira fazer algum tipo de intervenção, ok? Algum complemento. Carlos colocou aí no chat uma questão, é o quê? Discriminação parte principalmente da religião, dos pais e do nível de ignorância. Também concordo. Vai deixar gravando para os as perguntas ou vai parar a Pode, gravação? pode, pode ficar à vontade, Carlos. Você Religião, colocou né, uma fundamentalmente, questão né? importante. Hum? Porque se você pega, professor, você vê que a violência no Brasil ainda é um dos lugares que mais se matam, né? Homossexuais e LGBTs, aquela coisa toda. Se você for para países mais desenvolvidos, professor, estou falando em termos de conhecimento, de estudo, isso aí, o pessoal tem menos, digamos que um pouco menos de discriminação. Porque não tem nada a ver você estar preocupado com o que o outro queira, a escolha do outro. Nesse âmbito, Justamente. nesse É âmbito uma questão sexual, privada, né? Essa questão do desejo, não né? tem nada a ver. Que aí você É, se preocupar com a vida sexual do outro é você meio que não tem o que fazer. É você verdade. meio ignorância, né? Você colocou uma questão, Carlos. Eu vivi um tempo durante o pós-doutorado no Canadá, né? E a gente via isso, igrejas, né? Inclusive com a oficialização, né, do casamento gay, né? Com a bandeira, igreja bem tradicional, né? Com a bandeira da LGBT, né? E tal. Além
de que lá também foi liberada a questão da maconha, né? Então, são culturas diferentes, né? Por exemplo, a forma de se comportar, né, desses países. Você não vê demonstração assim de afeto publicamente, né? Alguém se beijando, como no Brasil, né? Beijo na boca, essas coisas. Isso aí fica tudo no nível do privado. Mas uma coisa eles estão justamente colocando, né, para a gente, né? Assim, a questão da sua sexualidade, do seu desejo, da sua vida privada diz respeito só a você, né? Pois é. Aqui não, aqui eu já vi casos assim de extrema brutalidade, violência. Eu desde criança, eu lembro na cidade onde eu cresci, né, que é Juazeiro do Norte, que é lá no Ceará, né, no estado do Ceará, que é uma cidade extremamente religiosa, né, católica, a figura do Padre Cícero, aquela coisa. Eu lembro de um dia de um travesti que passou e o pessoal ficou jogando pedra, né, assim, jogando é uma coisa absurda, né, em Pois pleno é. século XX, né. Então, Pois é. é uma preocupação, mas aqui também, Você vê como era, professor, como era. hoje em dia, na forma como a gente vê, é como você coloca, né, é o lugar onde se mata mais, né, trans, né, pessoas. Você vê o nível como era também, professor. Uma vez eu falando com meu pai disse, meu pai tem 74 anos, né? Ele nasceu em Uhum, 47. Ele disse, meu filho, antigamente, na época quando eu era jovem, adolescente, ele se uhum, casou super jovem, 21 para 22 anos. uhum. Minha mãe tinha isso também, a diferença é 9 meses. Ele disse, professor, o seguinte, que, olha, quando na minha época, quando o cabra casava e dava 1 ano, ele não engravidava a esposa, já começava a meter o pau dele, a desconfiar. Repare só o nível. Pois é. Não era Todo nem o mundo cara gostar do sexo oposto, era o é, cara ter um filho ou não. Já começava a todo, chamar o cara de fraco, não é, era homem. Repare a uhum, situação. é. Para você É, ver o nível de como desenvolveu, né, assim, como modificou em alguns aspectos a questão cultural, né, mas por outro lado permanece o mesmo em relação a muitas outras questões, né. Então a gente vive aqui no Brasil ainda no nível muito primitivo, né, em relação primitivo. inclusive, a outros povos, eu digo do ponto de vista do comportamento social, né, porque a questão do preconceito ainda continua muito presente, né, e aí essa coisa da discriminação, por exemplo, a Judith Butler mesmo, né, só foi ela começar a tratar dessas questões, veja que é uma questão importante para se discutir, dentro do âmbito da filosofia, aí o que é uma teoria de gênero virou uma ideologia de gênero, né? Porque o pessoal que não sabe, nunca leu a autora, né? É igual a cidade, por exemplo. Por incrível que pareça, eu era seminarista e nessa cidade que eu lhe falei, né, que eu vivi muito pouco, mas que meus pais moram lá, né, que é Juazeiro do Norte, e eu tive boa parte da minha infância lá. Uma vez eu chegando do seminário, veja só, um vizinho que o cara era bem pobre, assim, um carroceiro, né? E ele morava lá perto, lá da nossa casa, e aí ele ficou sabendo, né? Não sei nem se sabia se eu vivia no seminário, mas ele ficou sabendo que eu votava em Lula, e eu não votava ainda em Lula, por quê? Porque eu era menor de idade, né? Naquela época eu não tinha tirado nem o título de eleitor. Mas como eu defendia, né, o fato de Lula como presidente, né, já naquela época, né, assim, na década de 80, isso foi em 89, o cara só faltou me dar uma surra no meio da rua, né? Me chamou de comunista, como é que... os termos foi desse jeito. Como era que você vota num comunista, amigo de Fidel Castro, Era um avô, que come criancinha, olha a mentalidade, ó, era. entendeu? Nesses termos. Aí você pega, por exemplo, um indivíduo estúpido, ignorante, que chega ao nível, talvez não saiba nem assinar um nome, né? Analfabeto, mas assim, se apropriando do que seria para ele o comunismo, né? O que seria o socialismo, que ele ouviu falar, né, através dos coronéis da região ou de outros indivíduos idiotas, né, que nunca leram nada de Marx ou de qualquer outra coisa, né, para se apropriar e achar que tem autoridade de discutir, né, com alguém, né. Agora veja, é a mesma coisa de Judith Butler, né?
dessas pessoas que, por exemplo, fizeram o próprio boneco em São Paulo, quando ela veio ao Brasil na segunda vez e queimaram, como se fosse uma bruxa, e fizeram um abaixo-assinado que ela não viesse para o Brasil, né? Ninguém desse grupo com certeza leu, né, o texto dela, ou as obras dela, né, ou sabe, ou se tentou chegar a ler, né, acho que não compreendeu direito o que é que ela estava trabalhando aí, né, entendeu? Então, o que é que eu acho interessante da gente estar discutindo a autora? Depois de tanto tempo, né, a gente vê a importância de um pensamento, né, que é muito instigante, né? Toda essa discussão que ela faz com a psicanálise, né, com a questão da filosofia da linguagem, né, e tudo mais, é muito importante, é muito interessante, dentro da própria filosofia, entendeu? Mas quem é que está julgando, né? Quem é que está questionando? Pessoas que não têm, né, um mínimo de compreensão, né, do pensamento da autora, né? Então isso é muito complicado, né? Quando passam a se meter dentro da academia sem, né, nunca terem nem lido, né? Você Então, vê que é como um juridicamente, cara, professor, é como um cara que, durante a pandemia, tenta prescrever medicamento que não serve de nada, que todos os cientistas dizem que aquilo ali não tem efeito, né? E o não cara sei. não é nem médico, é político, é qualquer outra porcaria, né? Essa E questão de aí homossexualidade, quer essa questão prescrever uma coisa que os não médicos, serve. os cientistas não prescrevem, tá entendendo? Essa questão de Então, homossexualismo, professor, existe desde que o mundo é mundo, é, desde o início dos tempos. E a igreja, que a religião é quem oprime isso também. Essa questão, a questão jurídica está resolvida, professor. Mas você vê, não coloca, o Congresso não coloca lá na Constituição o preto no branco, jurisprudencialmente já é aceito, você pode casar. eu sei, eu sei, eu É só sei. por causa da pressão da igreja, né? O Conselho Evan- Nacional de Justiça já há muito tempo, né, que Já determinou. regulamentou tudo. Quando eu fazia ainda graduação em direito, né, eu lembro ainda dessa questão do CNJ, né? Mas é como você coloca, né? Deveria estar presente no texto constitucional. Aquela galera bem mais reacionária, né, conservadora da direita, eles recorrem à Constituição, né? Mas a Constituição lá está dizendo o quê, né? Homem, Agora, a maioria é homem e hipócrita, mulher. viu, professor? É da Hum, boca para fora, viu? É só para fazer politicagem mesmo, viu? você acha, né? A grande maioria, eu estou falando dos políticos, né? Que usa a Constituição para dizer, olha, a família é homem e mulher, não é homem com homem, não. Quer dizer, não tem a questão do amor, do afeto, mas na vida privada deles, eles aceitam, devem ter filhos que são tudo e por aí vai, né? O pessoal está saindo, Uhum, sim. não é? Pessoal, eu acho, é verdade, Carlos. Eu acho que, como você diz, muita coisa é hipocrisia, né? Tem Muita. filhos, e também até porque com o passar do tempo, né, essa questão ela tem que ser resolvida e aceita, né? Como você coloca, você tem filho, você tem amigos, tem parentes, tem vizinhos. O cara precisa ser um cara muito uma besta, né? Uma coisa truculenta, sei lá o quê, para, né, querer, como a gente vê posturas, né, aí de indivíduos assim bem animalescas, né? O indivíduo parte para agressão, E mas é bota, uma coisa que pessoal do indivíduo mal resolvido, né? coloca o filho para fora de casa, né? E bate, se o filho for Bate. homossexual, e pô, Agora, durante o período que eu estava como presidente do Conselho de Direitos Humanos, teve um caso aqui em Maceió de um adolescente que o pai e o irmão deram uma surra, quase que mata, e expulsaram ele de casa quando descobriram que ele era gay, né? Ele informou, né, para a família que era gay, né? Aí você veja, o conselho teve que intervir. Você veja, é uma brutalidade mas é o quê? É fruto da estupidez e da ignorância, né, humana, né? Uma pessoa que é filho, né, que você deveria amar, proteger, dar todo apoio, mas não, a moralidade, a eu ignorância, calculo, a professor, bestialidade é tão grande, né, que... uma pessoa dessa não deveria nem ter filhos, né? A rigor, Pois é. porque você não tem controle, né? Você vê até isso também, né? Que se a pessoa pensar muito mesmo, professor, em esses problemas da vida, e vício, droga, meio social, né?
que você não controla, pô. Ah, ele é meu filho. Sim. Não é, cara. Nasceu, cresceu, você não tem controle nenhum. Você não É tem controle nem sobre a justamente. sua vida, professor. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Todos Pois nós, é, né? justamente. Ninguém sabe de nada. Ninguém, você faz o mínimo ali, né? É verdade, Você administra a vida, mas controlar mesmo, é né? verdade, é verdade. A gravação do som. Ah, sim, vou concluir, viu, Carlos? Deixa eu parar aqui. Boa noite, até na próxima semana, na próxima aula. Vou